Olá para você que está acompanhando mais uma edição do nosso JL Podcast. Muito obrigado, bem-vindo, viu? Obrigado pela companhia, pela audiência. Você que está nas nossas plataformas digitais do Grupo Difusora. Hoje tem entrevista e uma entrevista legal, porque estamos no mês de junho e o mês de junho é um mês especial para o meio ambiente, né? A gente sabe que o meio ambiente, não só aqui em Três Lagoas, no Brasil e no mundo, tem um olhar especial e atento, né? Por todo mundo. E precisamos, obviamente, porque o futuro das próximas gerações dependem do meio ambiente. Tem que estar preservado e passa por todos nós, sem sombra de dúvidas. Hoje o assunto é nessa pegada do meio ambiente, tá? A gente recebe aqui nos nossos estúdios para falar a respeito de consciência ambiental, falar de cerrado, ativismo, fim da poluição plástica, dentre muitos outros assuntos desse vasto tema que é o meio ambiente. A Helena Akira, que está aqui com a gente, para bater um papo com a gente sobre vários assuntos, falar de sustentabilidade, ecologia aqui em Três Lagoas. Ela que é uma pessoa que é bastante ligada a essa área, ativista, ela inclusive é presidente, né, do Instituto de Preservação e Bioma do Cerrado, Cutia do Cerrado. Vamos falar a respeito desses temas que são bem importantes e oportunos, já que hoje, a data que a gente grava o nosso JL Podcast, é uma data importante, né? É o dia da preservação, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, vamos conversar com a nossa entrevistada Helena. Tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Olá, amigos e amigas, mais uma vez aqui, no JL Podcast. E você, Henrique, falou muito bem, fez um resumo muito bonito, de falar o que nós temos que ficar Uhum. preocupado em relação ao meio ambiente. Eu estudo praticamente há mais de 30 anos sobre assuntos relacionados ao meio ambiente como bióloga, Uhum. e parece que não, se a gente fosse somar todos os anos que a gente investe, em educação, Sim. em conhecimento e como também de repassar os nossos conhecimentos como professor, licenciadora ou pesquisadora, a gente tem uma leve, assim, notícia que parece que nós não caminhamos nada. Parece que a gente patina, patina e Uhum. patina e fica muito na teoria e nada na prática. E isso a gente tem que passar, né, para as próximas gerações. E passa pela gente, né, Helena? A gente sabe que o meio ambiente é algo que está entre nós, né? De uma árvore que está plantada na rua e que precisa ser cuidada. Aqui em Três Lagoas a gente tem a nossa lagoa maior, as nossas lagoas, né? Aqui no município, os nossos rios, nossos córregos. A gente tem o desenvolvimento todo de Três Lagoas, mas o meio ambiente está inserido nesses contextos. Tem legislação, antigamente não tinha legislação, né? Hoje tem. E que bom que tem. E mesmo assim, se não cuidar do meio ambiente, a galera É, derruba, mata, é. né? E desenvolve áreas que têm que ser preservadas. Hoje eu ouvi uma entrevista, não sei se foi ontem ou Hum. hoje, do nosso presidente Lula, falando que todo mundo tem que ter uma árvore, viver numa sombra, né, de árvore. Mas ele falou assim, como os indígenas, os pescadores, e falou de várias outras pessoas, mas não é só eles, não. Uhum. Somos todos nós precisamos de uma sombra de árvore. Agora, a grande discussão é onde plantar essas árvores, Sim. de que forma que vai ser plantada e quem vai poder usufruir. Então isso daí são as futuras gerações. As futuras gerações, nós estamos realmente plantando hoje para futuras gerações. Mas de que forma que nós podemos fazer isso? Que muitas pessoas só conhecem meio ambiente como o termo Uhum. meio ambiente. Então hoje, falando em meio ambiente, nós temos que deixar bem claro que precisamos fazer hoje. Não pensando em fazer amanhã. Nós temos que fazer hoje, porque aí, assim, hoje é hoje, porque nós sabemos que a temperatura 2024 foi quente, mais quente que 2023, que 2023 foi mais quente que 2022, então cada vez mais. E esse ano, provavelmente, a temperatura vai ser mais alta do que 2024. Não está pegando fogo? Três Lagoas não É. temos quanto sol? Para cada pessoa. É isso que nós estamos aqui para poder, fazer, não digo ativismo, mas é conscientização e também, planejamento através de ESG, que também faz parte Uhum. disso, através de grandes projetos, porque os pequenos tem muitas pessoas fazendo, graças a Deus, mas agora a gente precisa unir para poder ter uma outra conscientização.
Helena, lá atrás, o que motivou você a partir para essa área da biologia? O que despertou em você esse lado do meio ambiente? Henrique, quando a gente é jovem, a gente não sabe muito bem quando a gente sai ensino da minha época era ensino médio, ainda continua, né, o que nós vamos fazer de uma faculdade. Sim. Aí nós começamos a estudar dentro de professores, aí você gosta mais de um lado de professores que tem mais uma área, e assim foi. A minha área mesmo, que eu passei, foi medicina, Uhum. mas quando eu passei era ainda uma parte de fundação. Né, então a fundação era muito cara para a renda da minha Uhum. família. Nós não tínhamos condições, Sim. né, de estudar no caso, De cursar, né? cursar, fazer esse curso, que na época era uma fundação com Marília, Santos, então, impossível, né, dentro de Ilha Solteira, o custo de vida manter mais, no caso eu, como uma parte de medicina. Então, mais próximo de medicina era áreas biológicas, que eu fiz Uhum. aqui no FMS Biologia. Sim. Assim, depois eu fui fazendo as especializações em bioquímica, em ciências ambientais, aí eu fiz meu mestrado na Unesp, doutorado na Unesp e meu pós-doutorado na UCDB, que junto com a Universidade Católica Dom Bosco. Mas mesmo assim, através do estudo, eu acredito e sempre falo para as pessoas, é o que eu sou hoje, porque eu consegui bolsas, eu fui para o Canadá, estudar um pouquinho na área de civicultura, que foi onde a parte Uhum. do meu doutorado. Eu estive na Itália, também através de estudo. Então, assim, quando a pessoa quer, ela consegue qualquer Sim. coisa. E hoje em dia está muito mais fácil o estudo do que na minha época, por exemplo. E também, com quase 30 anos de licenciatura, eu percebi que através que eu passo foi repassado esses conhecimento, é que me valoriza como pessoa. Uhum. Então essa valorização é o que hoje os meus, ex-alunos estão. Então um ex-aluno médico, um ex-aluno dentro de uma indústria, um ex-aluno empresário, um ex-aluno trabalhando, né, de Uhum. como empreendedores, às vezes com uma economia criativa. É isso que fez a diferença, de eu acreditar que eu poderia ainda continuar trabalhando com mais projetos dentro da Uhum. áreas biológica, parte de meio ambiente. 15 anos atrás, eu estava vou falar de parte bem rápida, Sim. eh, com pesquisadores perto de Curitiba, da Embrapa, e eles vieram, fazer um projeto, de estudo aqui da região que estava o início do implante, né, da parte da Uhum. celulose, e nós estudamos e ele pegou, passou uma reportagem de tipo de figurinhas, então ele colocou uma cutia Uhum. nessas figurinhas, nesses quadrinhos, e disse assim: "Ó, aqui tá 10 quadrinhos", se eu não Uhum. me lembro. Se eu acabo lembrando dele, assim, eu não sei nem se ele está vivo, esse pesquisador, ele falou assim: "Ó, a cutia é a maior reflorestadora das Américas, então nós temos que valorizar a cutia". E passou. Depois de 10 anos, nós começamos com um grupo de amigos que fazem parte, que eu não sou sozinha, Uhum. dentro desse conselho, falou: "Nós temos que fazer algo que a gente desenvolve projetos para ajudar, para colaborar com a gente mesmo, passar nosso conhecimento, e as pessoas que estão junto da gente acredito que nos nossos sonhos que pode ser que aconteça um mundo melhor. Pode ser não, tenho certeza que se a gente fizer direito, vai ter algumas pessoas que vai melhorar a vida deles". E aí nós pegamos há 5 anos atrás, começamos com a documentação, há 3 anos nós registramos todos os documentos e hoje eu tenho que dizer que nós temos utilidade pública municipal, utilidade pública estadual, através de todos os detalhes que a gente pode fazer para melhorar e poder ajudar as pessoas dentro do bioma cerrado e com a sede aqui em Três Lagoas. Helena, você falou a respeito, né, da criação da Cutia do Cerrado e do Instituto, mas aí por que o bioma do Cerrado?
Por que Ótimo, que você ótimo, escolheu o hein. bioma do Olha, Cerrado? A Henrique, gente você está aqui no Mato é, Grosso do Sul, que o Cerrado é predominante, né, olha, óbvio, mas atenção, bioma, pessoas que moram, que admiram, que sabem que nós estamos no bioma cerrado. Dentro do Mato Grosso do Sul, nós temos, praticamente 3 biomas, que a Mata Atlântica, bem uhum. pouca, aqui o Cerrado, que é a maior parte, e o Pantanal. Mas no caso aqui no Mato Grosso do Sul, nós sabemos que só hoje em dia é Pantanal. Todo mundo de fora quando se fala Mato Grosso do Ó, Sul, participando como delegada Pantanal. ambiental municipal que eu sou, Uhum. eu estava junto lá nas reuniões, nas conferências, só para falar sobre Pantanal. Ótimo. Pantanal tem queimada há 30 anos atrás. Sempre teve queimada todos os anos. Aumentou porque o nosso clima do planeta também está quente, mas pega fogo também no cerrado. Nós precisamos também ter recursos para o cerrado. Porque até então, agora que hoje que eu vi, os recursos estão indo todo para o Pantanal. Então, se chegar na beiradinha, o cerrado do Pantanal, então não pode nem ter nenhum projeto, porque foi para o Pantanal. Agora só um entre parênteses no Hum. que você disse. A gente tem aqui no leste do Mato Grosso do Sul a silvicultura que é forte, as indústrias de celulose. Os caras têm uma base florestal gigantesca que vale bilhões de reais. E obviamente, qual foi o último dessas queimadas, o último grande incêndio florestal no Cerrado? Ou em Três Lagoas, ou em Inocência, ou em Ribas, ou em Água Clara, ou em Selvíria, enfim, nesse chamado Vale da Celulose, que a gente se recorda que devastou hectares mais hectares do Cerrado. É menos, né, se a gente pegar de décadas para cá. Porque os caras estão investindo, porque sabem que se pegar ali numa região próxima ao seu passivo florestal, eles vão ter um prejuízo bilionário. Então eles investem muito E em mas você drone, aqueles, aqueles dá prejuízo para a andaimes, empresa, né, né, se pe queim que aquelas torres de a vigia. queimada, se pegar na parte da floresta de eucalipto, você está falando, Sim, vai queimar e vai dar prejuízo. Então eles investem muito, que eles têm de isso longe enxerga uma dentro. queimada, Mas o que já está acionam, né. próximo ali, pode pegar fogo, que eles não vão investir às vezes, Mas eles estão de olho. mas eles estão Mas eu não me verificando. recordo, nos últimos 5 anos, uma grande queimada O que nós mesmo. tivemos foi aqui próximo a Castilho, né, o ano Sim, passado, sim. Itapura, né, que nós tivemos também grande, mas lá já não é a parte muito Mais de isso, cana-de-açúcar, de né. plantio, no caso de eucalipto. O Vale da Celulose, nós já estamos com um pouco não, muito prejuízo não ter a no caso de Três Lagoas até Ribas, a amplificação da rua da BR-262. É. Então, já esse Vale da Celulose, Três Lagoas que começou, já não está tendo recursos, tanto que precisaria o que nós começamos aqui em Três Uhum. Lagoas. Então, nós precisamos dar muita atenção nisso, porque a parte da logística é muito importante, É. porque que está afetando somos nós moradores aqui. Não só as pessoas que estão passando, mas nós estamos morando, também estamos sentindo esses bolsões de calor, de calores, né, que a gente Uhum. faz de alta temperatura. Outra parte importante também, o Henrique, você falando de temperatura, nós temos que observar muito, muito na nossa região recursos hídricos, porque recursos hídricos nós temos bastante. Só que, além de ter bastante, mas de que forma que estão sendo utilizados? Sim. Mais para o eucalipto, o monopólio do eucalipto? E os pequenos e médios produtores? Aí que nós vamos fazer o seminário da manga. O seminário da manga será dia 3, 4 e 5 de novembro, tá? Dia 3, vai começar às 18 horas na EMES e dia 4 terá mini curso pela Agraer à tarde, no período da tarde, lá na EMES e à noite com palestras importantíssima relacionado a frutíferas aqui da Uhum. região, que nós sabemos que além de a gente ter, eh
mangas, né, que já a gente quase considera que é nativa, que tem muitas, sabemos que é de outro, que é da Índia, de outros países, mas nós temos Foi grande introduzida quantidade. aqui em Três Lagoas, a manga ou não? Sim, a manga veio de muitos anos atrás que foram, plantio, mas ela se adaptou muito bem, né, Uhum. desde da criação do Como essa espécie município. Oiti que a gente vê nas ruas aí em Três Lagoas, né? Foi É, introduzida pela CESP lá na sempre tem uma década de história, 80. mas aí já tinham muito, provavelmente para os indígenas, Uhum. né, os indígenas consomem muito manga, mas, nessa época, o que nós pretendemos fazer com, da parte das frutíferas, Uhum. que aqui a manga e a laranja que está É, chegando a citricultura vem forte, bem né? forte, nós precisamos também, ajudar os pequenos e os médios produtores, porque eles estão ficando meio perdidos. Grandes produtores, no caso de eucalipto, ou mesmo ainda que tem ainda a pecuária, mas Uhum. por que não fazer um trabalho bem feito com esses pessoas, com essas pessoas que dependem ainda dos pequenos e médios, produtores rurais, agrários, né? É, assim, Três Lagoas, a gente pegar pelas décadas e fases que passaram de desenvolvimento, a gente pega a pecuária, por exemplo, lá atrás, década de 60, 70, 80. Antigamente a legislação mal existia, se existisse, né, então não tinha fiscalização. O que foi de mata do cerrado, que foi A carvão, derrubado, carvão. carvão também, dentro desse escopo, mas o que tinha de mata Pastos. nativa, que foi derrubada para formar pasto, lá atrás, quando não tinha fiscalização, é algo que não dá nem para imaginar, né, Helena? Hoje ainda tem isso. Mas hoje tem pelo menos fiscalização, né. Hoje tem drone, a PMA consegue, por satélite, olhar uma área que Mas você percebe que tinha muitas mata, vezes, agora não tem mata. O que aconteceu? dependendo Vamos das lá. áreas, às vezes, não sei, dependendo das áreas, ainda compensa ele pagar a multa Uhum. do que ele deixar essa mata em pé, que para ele tem outro interesse, depende do Sim, do produtor. Na realidade, as nossas leis, elas são eficientes. O que falta é a fiscalização e a honestidade de tudo que está sendo feito. É isso que faz em todas as áreas nossa do Brasil. Leis são perfeitas. Se você lê uma lei, ela é muito boa, mas ela só vai funcionar conforme o interesse. sim. E é assim que acontece em meio ambiente. E o meio ambiente também, eu digo como crédito de carbono. O crédito de carbono, todo mundo está interessado, todo mundo sabe, mas você ainda, conforme a lei ainda, como está meio amarrada, você não sabe como que ela funciona. Todo mundo sabe que tem recursos, tem dinheiro, ou que nós podemos trabalhar a nível nacional e internacional, só que dentro do Brasil, por enquanto ainda, que a gente conhece, que até eu até então conheço, está lá no Pará, Uhum. Amazônia, na parte, pública. Agora o que que pode ser feito na parte privada? Então, o privado pode ser feito isso? Como que vai ser feito? Uhum. Então, a gente ainda, eles amarram de uma forma para você ter dificuldade de entendimento e de conhecimento para poder rever. E nós sabemos que aqui no Mato Grosso do Sul, o carbono é praticamente muita quantidade, carbono neutro. Então, nós estamos neutralizando muito esse excesso de carbono na atmosfera. Então, de que forma que nós precisamos ganhar, porque nós estamos fazendo algo para o planeta, então não é obrigação, é uma obrigação, mas todos nós do mundo, do planeta Terra, tem obrigação, porque só nós cobrar da gente. Então, nós também temos que cobrar deles, que nós estamos Lógico. fazendo nossa parte. E você percebe, isso eu vi pela ecologia integral, que agora eu estou fazendo parte, Uhum. colaborando, estou indo para Bonito, né, para pré-COP 30 em agosto, a gente percebe que quanto mais rico de produtos naturais um país, mais pobre ele é. É. Então aqui nós temos muita natureza, temos muitos recursos naturais e nós temos muita ainda pobreza. E lá fora existe poucos e muita riqueza. Então nós temos que se unir
e valorizar o bem que nós temos, que são os recursos naturais. Preservar principalmente, né. É, preservar e também fazer com que essa preservação tenha dinheiro, vale alguma Uhum. coisa. Eu E o que acho vem que é a chave, acontecendo, é né. a chave Vem dos acontecendo. recursos. Os países É. os países as grandes potências do Por que mundo da que não Europa, paga para nós, eles não então? têm É, eles mais não, eles matas eles falam que nativas. nós somos obrigados a fazer tudo e eles levar vantagem. Porque você pode ver, os grandes países que mais que têm a poluição, que mais contamina o planeta, é Estados Unidos e China. Por que que eles também não pagam por isso? O que já mudou muito, né, se a gente pensar em décadas atrás, porque o planeta é um só, a gente vive no mesmo planeta. Se uma região do mundo não cuida, isso vai É, globalmente ser afetado. Então, nós não sabemos. melhorou muito já, né, do que era lá atrás para o que é hoje, mas ainda tem muito que avançar. Tem, porque na Amazônia, por exemplo, ela ali tudo que se tem, vai tudo para fora. Uhum. Patentes, entendeu? Nós não entendemos ainda. Os conhecimentos que tem da Amazônia, que eles têm, é tudo fora. Não fica muito no Brasil. A valorização dos nossos cientistas não é tanto como lá fora. Então, não existe pesquisa, né, mais complexa. E você vê que os nossos pesquisadores são muito avançados, eles têm capacidade e acabam indo embora. Falta de investimento. Falta políticas públicas, né. Olha as nossas universidades para você ver, Uhum. se deixar só ver fica só a carcaça. Faltam os investimentos. Bom, aqui em Três Lagoas, Helena, o meio ambiente, o que vem sendo feito aí, os eventos, a Semana do Meio Ambiente, foi feito de uma maneira correta? É isso? Parece que só se fala disso quando a gente chega igual a data de hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, tem o Dia Mundial da Água também, que fazem algumas ações, mas sempre datas específicas, né, a gente não vê algo que aconteça de uma maneira contundente sempre, e isso pode ser um problema? É, eu acredito que não é só em Três Lagoas, né, eu acho Uhum, que em todos os outros municípios, é porque o direcionamento já fica mais ou menos sim. planejado, planejamento anual mais ligado a esse mês, é para o meio ambiente, é outro mês, Dia das Crianças, ou festividade da cidade, eu acho que já é um planejamento, anual, eu não sei como funciona dentro dos órgãos públicos. Na parte, dos particulares, a gente percebe que, é muita dificuldade, porque você às vezes tem até interesse, mas recursos são poucos. Sim, Porque uma muda, por exemplo, hoje a representação do meio ambiente, dia de árvore, o que que é? Fazer o plantio. sim. Uma muda de árvore, se for para reflorestamento, em média, menos de R$ 100 não é. Uhum. Para você ter um viveiro, tem que ter um monte de leis, um monte de regras dentro para você fazer plantio. Então, você não tem essa facilidade de ter um viveiro para poder você fazer árvore de reflorestamento. O que que nós, do Instituto Cotia do Cerrado, estamos organizando? Hum. Eh, não tem ali em volta do rio Paraná. Então, nós temos a margem que fica do estado de São Paulo Sim. e a margem que fica do Mato Uhum. Grosso do Sul. E pega mais aquela parte que vai descendo ali da da Ponte Francisco de Sá, que o ano que vem vai fazer 100 A anos, linha férrea, ali a antiga a linha antiga férrea linha ali. férrea. E ali descendo ali, nós estamos querendo fazer um banco de germoplasma. Então, esse banco de germoplasma é mais ou menos, tá? É como se fosse um banco de sementes. In situ, quer dizer, ao ar livre, natural. Porque in situ existe, por exemplo, lá na Noruega, aqueles freezer que eles estão guardando semente do mundo todo, caso tenha algum Uma problema, catástrofe alguma mundial, coisa, tipo um preserva-se, tem né. ali aquela semente. E nós aqui, como nós moramos num país tropical, nós temos condições também de ter outros bancos de germoplasma, que nós falamos na parte genética, quantitativa, de quantidade. Por quê? Aí, tendo essa diversidade de plantas,
ligada ao cerrado, nós podemos fazer a coleta e também gerar empregos para essas pessoas de empreendedorismo, né, fazer essa coleta e tentar agregar valores para essas sementes. Por exemplo, não estão valorizando as sementes da Amazônia, ou alguns recursos lá do Pantanal, por que não utilizar mais ainda, que tem alguns projetos dentro do cerrado? O cerrado aqui em Três Lagoas, por exemplo, nós temos o aquífero Guarani. Sim. Quantos quilômetros de aquífero Guarani nós temos? Então, mais ou menos uns 214 quilômetros. Então, nós temos muita Uhum. água, muito, mas nós não podemos deixar com que exploram muito essa água de forma que não seja legalizada, Uhum. nós não podemos deixar contaminar. E isso faz com que nós temos que ter uns projetos, nem se for de cisterna, para ajudar esses pequenos e médios produtores ou pessoas que precisam em lugares onde não tem água. E aí vem a grande questão, né, que a gente está falando desde o início, a chuva. Se a gente não tem uma chuva regular, né, e não é só para o agro, né, pra agricultura familiar, enfim, é para tudo, né. A gente vê a situação que fica Três Lagoas, pega o tempo de seca, sai de Três Lagoas e vai para Araçatuba, por exemplo, o cenário é desolador, é tudo seco de um lado, do outro, pasto, mata, não é aquele verde vibrante, né. Então é um problema que a Porque gente o tem na período nossa o região. período de seca está mudando, né, você está percebendo E que não é mais como antes, né. não, a frutificação, está sendo diferente, Uhum. a qualidade mudou, nós estamos tendo problema que agora ainda bem que não pode ter plantas de murta, né, no Mato Grosso do Vamos Sul. ver como vai ser fiscalizado isso, viu, Helena. Então, Esse é a lei existe, não um existe? X, né, que vamos aguardar, né. Mas e tudo isso envolve, investimento. Aí não tem os royalties da água, por que que não tem do meio ambiente também? Por que que não tem um fundo Uhum. ambiental para nós que estamos, deixando usar o nosso solo, a nossa terra? Então, dentro dos 6 biomas que existe no Brasil, o cerrado é um pouco esquecido, ou E precisava bastante, ser mais valorizado, né. muito mais. Tem que ter políticas E públicas. então, tá tendo muito plantio, tem soja, tem vários outros tipos de plantio que não está deixando o desmatamento dos pequenos, né, reservas de cerrado que nós estamos precisando verificar para não acabar. Aí, às vezes, fala que às vezes, árvores. Quando a gente fala de cerrado, quando a gente observa, o cerrado não é tão bonito igual uma Mata Atlântica, igual uma Amazônia, né, Uhum. não é tão bonito. Mas a grande maior parte do cerrado, ele está no subsolo, as raízes. Você pode ver que tem queimadas, logo depois vem a chuva, ele floresce. Uhum. Então, a resistência dessas plantas, desse bioma, que também tem os animais, é muito importante. Então, precisa de muito estudo ainda e valorização para a cosmetologia, farmácia, a fazer dentro dos plantios agrícolas, fazer o consórcio com a pecuária. Então, esses estudos que está precisando. Por exemplo, em Bataguaçu, você sabe, está tendo muito plantio de amendoim. Tá forte lá, né. Tá forte o Bataguaçu, amendoim. É, Brasilândia. tudo. E também tem outras pesquisa com batata doce, agora laranja, nós temos ainda alguns, poucos, mas ainda temos mangas, e mangas também são valorizadas. Então nós vamos ter palestrante, nós estamos já conversando de Petrolina, você sabe que lá é Hum. especialista, são em mangas, né, que eles fazem, a parte de exportar essas mangas. Temos também, um pesquisador, até já muito especialista da área de recursos hídricos do Ceará. Nós estamos conversando, vai vir professor, de engenharia florestal lá da Paraíba. Uhum. Então, isso daí da Embrapa também, parte de feijão, né, e isso faz com que nós temos um enriquecimento, de outros olhares, uma ampliação Uhum. de biodiversidade para a nossa região. E como a sede do Instituto Cotia do Cerrado está em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul,
Então a gente investe um pouco mais aqui, então aproveitando, Uhum. porque o bioma, cerrado vai até no Piauí, né, um dos 6 biomas do Brasil. E não é só eucalipto, né, a Não, variedade é grande, como você mencionou, a gente é. não fica É, só eucalipto já teve no na época de eucalipto. 60, 70, muito aqui na nossa região. Mas hoje Hoje não tá vai parar, né. não, Mais uma fábrica anunciada em é Bataguaçu. é porque, na realidade, depende muito de commodities, né, o Uhum. eucalipto. O eucalipto, então, depende muito lá fora, não é só aqui do Brasil, Mas estão anunciando e estão construindo é porque tá lá em cima, e né, tá lá e em não tem cima. tendência de queda, É, porque por enquanto. são bilhões investidos, Mas né. você pode ter certeza que eles não Uma hora estão que der uma quebradeira, se TC, acontecer porque muitas vezes é lá dinheiro do fora. BNDES, é dinheiro nosso que está investindo também, né, que muitas vezes não é só dinheiro do próprio, no caso, investidor, Uhum. né, muitas vezes desses projetos que tem aqui é do E se BNDES. não tem BNDES, Se não tem tem, o governo dá os incentivos fiscais, subsídios, né, e como que nós já para conhecemos, quando está diminuir. tendo, E se não tiver também o subsídio, ele não vai a empresa não vem, a indústria não vem, o empresário não não investe. vem ainda A verdade mais, é essa, né. e Mato Grosso do Sul, então nós precisamos valorizar muito na região aqui de Três Lagoas, porque percebemos que tudo às vezes está indo para outras regiões e nós precisamos de muita coisa ainda em Três Lagoas. É isso, Helena, para a gente caminhar para o nosso fim, vamos falar do Dia Mundial do Meio Ambiente. O tema desse ano é pelo fim da poluição plástica e pela defesa da vida. Que a gente aqui muitas vezes fala assim, pô, mas que tema é esse? Poluição plástica? Você vê, né, as aves fazendo ninhos com plástico, muitas vezes animais, tartarugas no seu estômago, Uhum. peixe, tudo com plástico. Nós sabemos que plástico ele não se desfaz, às vezes, 100 anos, 300, 400 anos. E ou a gente tem que parar, que, assim, é muito cultural, de fazer, esse descarte Uhum. desses resíduos com um grande grau de toxicidade, ou se não ter tecnologia para poder se desfazer, né, quando se entra em contato com a água, alguma coisa, que a tecnologia está tão avançada, para poder diluir esse material sem que contamine, os biomas, o ecossistema de forma geral. A gente avançou, por exemplo, sacolinha de supermercado antigamente durava um tempão, hoje em dia não, né. Hoje em dia De 2 a a 3 gente anos, tem mania de pegar biodegradáveis, né. algumas coisas e guardar e colocar num canto, aí daqui um tempo, 5 anos, vai lá mexer. Quando puxa, a saquinha se desfaz, Ou né. uma valorização, por exemplo, não tem um tô Sim. mais jogando, mas não tem, catadores de latinha, por que não tem os catadores de sacolas para ter uma valorização para reaproveitamento? De repente, isso faz com que vai diminuindo a poluição. Nós sabemos que funciona muito bem quando tem valores, tudo. Ou com alguma coisa da parte de economia criativa. Então, se tiver um valor, por exemplo, nessas sacolas, para poder ter um reaproveitamento igual das PET, entre outros, por que não, dar um valor nessas sacolas? O próprio canudo plástico, né, cidades litorâneas é proibido, você vai comprar um refrigerante, vai pedir um É, canudo, é um canudo de papel, não tem mais o canudo por que não plástico, né. aqui em Três Lagoas ter uma parte? Outra coisa também que nós estamos verificando, você sabe que o grande problema da parte de vetores, eh vetores, no caso, o mosquito, né, da Uhum, o Aedes dengue, aegypti. o tanto chikungunya, entre outros vetores e arboviroses, Uhum. eh, eles vêm muito dos, pneus. Então, se nós tiver condições também de ter um triturador de pneu, seria ideal, porque, faria uma tipo de uma cooperativa que comprasse esses pneus velhos e triturasse e transformasse ele em outro tipo de material, que eles falam asfalto, tijolos, às vezes não precisa para casa, mas às vezes para poder fazer alguma Sim. parte, né, de construção. Bom, Helena, você, para quem está começando a se envolver ou quer se envolver com esse assunto, o que que você falaria para essas pessoas que estão querendo, Pra preservar o meio ambiente, Você estudarem fala nessa área? É, jovens em jovens geral. em geral, é que todos nós já temos meio ambiente entre nós.
porque, né, a comunidade que nós vivemos, a sociedade, depende do meio ambiente. E hoje em dia o meio ambiente não é só, que eu sempre falo, plantar uma árvore. É também, mas Uhum. não é isso. O meio ambiente é conviver com pessoas, animais, plantas, fazer a sua parte, adote por exemplo, se a pessoa gosta da áreas, a parte biológica, igual Uhum. no nosso caso, adote já um terreno, faz a parceria, eh tenta verificar, por exemplo, se gosta de aves, se gosta de pássaro, faz, uma reportagem, começa a tirar foto, verifica a quantidade de aves que tem naquela região. Sim. Se gosta, por exemplo, na parte biológica da saúde, eu sou da saúde, né, então, da parte de análise clínica, gosta de trabalhar com a parte de exames, análise de exame, na parte de bioquímica, na parte de alimentos também, que é a área biológica, porque na realidade a parte mesmo que envolve, biológica, nós temos 3 etapas, Hum. que eu sempre falo: a parte Sim. física, a parte química e biológica. Então, entendendo bem essa complexidade, física, química e biológica, é a mesma coisa convidar você para ir num churrasco. Então, assim, eu impresso a minha casa, parte física. A parte química, você leva a carne. Ó, que bom, hein? E a parte biológica você vai fazer no dia de amanhã na sua casa. Você entendeu, né? Entendi, É. sim. É isso. É Vamos isso. fazer a nossa parte, né. A É. gente vai ter, obviamente, um meio ambiente preservado, né, para as futuras gerações. Helena, o Instituto Cotia do Cerrado, quem quiser acompanhar o trabalho, quem Arroba quiser estar Cotia dos engajado aí com Isso, vocês. olha, um prazer. Nós precisamos de pessoas, porque parece que quanto mais a gente, trabalha, porque a parte de Cotia do Cerrado Uhum. é uma empresa, qualquer empresa precisa ter pessoas que entendam de computador, administrativo, pessoas que entendam de pesquisa, pessoa que entende da comunicação, pessoas que entendem de editais. Uhum. Porque nós precisamos num grupo, então, nós temos uma parceria com a Unesp de ponta e Sim. pessoas também que nós fazemos, por exemplo, o projeto que a gente trabalha de parceria de pessoas que são, dentro do instituto, os conselheiros, amigos, voluntários, com coral, teatro, estamos tentando violão lá dia de sábado na paróquia Santa Luzia, lá com o padre Fábio. Então, isso tudo envolve a parte social, ambiental e sustentabilidade. Então, só entrar @cutiadocerrado.com.br, participa. Por enquanto, a gente não temos recursos, assim, para poder ajudar em tudo quanto é projeto, mas nós vamos estar correndo atrás. E esses projetos como utilidade pública municipal, nós, somos e devemos ter essa parceria com a comunidade. É isso que nós estamos fazendo, tanto a nível de município, a nível de estado e também a nacional, que nós vamos estar na COP30 no Pará, em novembro, depois o Seminário da Manga. É isso. E, claro, a gente vai falar muito do Instituto Cotia do Cerrado dentro das nossas programações, porque tem muita coisa boa vindo pela frente. Helena, queria agradecer demais a sua presença aqui com a Ai, gente, não para sei. falar a respeito do seu trabalho, né, e do Instituto Cotia do Cerrado, que vem crescendo cada vez mais, ocupando um papel em defesa, em prol do meio É. ambiente e principalmente do nosso bioma, do nosso cerrado. Eu ouvi do nosso promotor, doutor Antônio Carlos, disse que tem praticamente pouquíssimos, ele fala ONG, associações, que nós chamamos de instituto, que é Sistema de Integração Ambiental do Cerrado, tá. Tem pouco, ele falou que parece que tem 2, 3, parece um deles talvez é o nosso, mas por quê? Quando se tem uma associação, nós dependemos de pessoas. Sim. E, o voluntariado é meio complexo, porque hoje em dia as pessoas não têm tempo, precisam trabalhar, tem família, tem Uhum. casa, tem muitas coisas. Então, nós fazemos assim, todos os projetos, conseguindo agora recurso, todos eles são
valorizado através aquele valor conseguido por editais. Sim, Então, é um voluntariado, mas que é um prestador de serviço, por quê? O sistema de integração ambiental do Cerrado é um terceiro setor. Então, ele une o, o público com o privado para poder fazer esse terceiro setor. E o terceiro setor nada mais é do que gestão. sim. Então, gestão tem um preço. O que nós estamos fazendo tem um preço, a parte da tecnologia tem outro preço. E aí, entender essa complexidade que nós temos uma parceria é o que eu acredito que vai crescer bastante o nosso projeto. Portanto, fique atento às redes sociais do Instituto Cotidiano do Cerrado, que lá vocês vão estar colocando todas as Todas as informações e novidades, né? informações. Amém, Jesus. É isso. Obrigada, viu? Obrigado, Helena. Eu que agradeço. Hoje eu estou como sendo entrevistada. Geralmente eu colaboro, ajudo no Cutia do Cerrado com Helena Kira aqui também, né? Sim. Junto aqui com o nosso JL Podcast. E foi um prazer. Não sei se eu contribuí, mas eu estou à disposição e pode entrar em contato comigo. É um prazer poder colaborar com algo que você precise. Tá certo. Obrigado, Obrigada ao meio Helena. ambiente. Valeu pra você que ficou com a gente, pra você que tá acompanhando, curta e compartilhe o nosso conteúdo. E claro, a gente volta com mais uma edição do nosso JL Podcast, sempre nas nossas plataformas digitais. Um grande abraço pra você e até mais.